Eu desejo cumprimentar os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por esta oportunidade, por essa manhã, poder estar aqui, poder posicionar-me à frente deste instrumento para compartilhar com os irmãos mais uma mensagem da parte de Deus. Agradeço a Deus pela vida, agradeço a Deus pela saúde, agradeço a Deus pela vida da minha filha, pela saúde que Ele tem dado à minha filha. Queridos, amados, irmãos em Cristo e amigos, ouvintes da palavra de Deus, nesta manhã em que Deus me permite e me proporciona estar de pé, eu quero convidar os irmãos a ler uns 3 versículos na santa e preciosíssima palavra de Deus. Convido-vos a vossa preciosíssima atenção para a leitura dos versículos que ora estaremos a fazer. Estaremos lendo em 3 livros diferentes, 3 versículos diferentes para a nossa meditação na manhã deste dia de hoje. Convido-vos a ler no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo de número 7, o versículo de número 7, que nos diz assim: o mundo não vos pode aborrecer, mas ele me aborrece a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Glória a Deus. Glória a Jesus. Bendito seja o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Capítulo de número 15, no Evangelho de São João, no versículo de número 23, que nos diz assim: aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Glória a Deus. Primeira epístola do evangelista João, capítulo 3, versículo 15, que nos diz assim: qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. E para finalizar, no livro do Apocalipse, capítulo de número 21, versículo de número 7, versículo de número 8, que nos diz assim, versículo 7: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Versículo 8: mas quanto
aos homicidas, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Glória a Deus. Então, os irmãos, amigos, ouviram e até leram comigo os versículos que ora acabamos de ler. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 7. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 23. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 15. E o Apocalipse de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 21, versículo 7 e versículo 8. Todos estes versículos que ora nós acabamos de ler, fala de um assunto: aborrecimento. Aborrecer a seu irmão. E é aqui que eu quero me ater. É aqui que eu quero meditar com os irmãos a respeito deste assunto. Queridos irmãos, como os irmãos conhecem-me, e eu conheço os que me conhecem, sei por quem sou amado e sei por quem sou aborrecido. Disso eu nunca tive dúvida aqui em Vila Brasilândia 1. Mas eu sempre fui consciente do porquê e em que eu tenho sido aborrecido por muitos irmãos em Vila Brasilândia 1. Não são poucos os que me aborrecem. Agora, por quê? Porque falamos a verdade. Paulo perguntou aos Gálatas no capítulo 4, versículo 19. Glória a Deus. No versículo 16, em Gálatas capítulo 4, versículo 16, Paulo perguntou aos Gálatas: fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Diz que quem fala a verdade não merece castigo. Mas como toda regra tem uma exceção, falar a verdade também tem. E os irmãos sabem, os irmãos, ainda que não queira admitir, sabe, irmãos, que eu nunca me intrometi na vida alheia, em assuntos da vida alheia. De maneira nenhuma. O meu negócio é com a palavra de Deus. A minha preocupação é empregar a palavra de Deus como ela é, da forma como ela é,
sem adulterar a palavra de Deus, sem tirar ou sem aumentar. E isso me tem custado um preço muito caro em Vila Brasilândia 1. Eu tenho pagado um preço ferrenho por ser zeloso das coisas de Deus, por não concordar, por não comunicar com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condená-las. Efésios 5, versículo 11. Eu tenho condenado sistematicamente as obras infrutuosas das trevas, do diabo. Eu não tenho comunicado com elas. Eu não tenho comunicado com aqueles que comunicam com ela, lhe dando apoio. De maneira nenhuma, irmão. De maneira nenhuma. E nisso é que eu me tenho feito inimigo de muitos em Vila Brasilândia 1. Eles me cumprimentam, apertam a minha mão, sorriem para mim, mas eu sei que eles me aborrecem por causa da verdade. Eu tenho falado a verdade, eu tenho orado a verdade, eu tenho pregado a verdade, eu tenho buscado defender a verdade de Deus na nossa igreja. E isso me tem custado a inimizade. Isso me tem custado a antipatia de muitos crentes, de muitos obreiros em Vila Brasilândia 1. Disso, irmãos, eu nunca tive dúvida. Não pense você que você me engana, ou que eu estou sendo enganado por você, que eu não estou. Eu sei muito bem, tenho consciência do que é ser crente, como ser crente, por que ser crente, para que ser crente, e o preço que tem a se pagar por ser crente. Eu tenho conhecimento disso, irmão. Eu sei que ser crente, eu sei que falar a verdade torna-se inimigos de muitos que não gostam da verdade, que não amam a verdade. São crentes, mas não gostam da verdade. Quando essa verdade é falada contra suas práticas pecaminosas, vaidosas, então nós somos tidos como inimigos seus. Mas Jesus disse, no versículo que nós lemos, falando para os seus irmãos de sangue, dizendo para eles, quando eles insistiram para que Jesus subisse à festa, e que ali fizesse os milagres que ele tinha feito. Porque ninguém que quisesse aparecer fazia o que ele faz escondido. Mas que ele manifestasse ao mundo os milagres que ele tem feito. Querendo dizer, a festa é o momento oportuno. A festa é o momento de você se tornar popular, tornar famoso, Jesus.
Mas Jesus não pensava assim. Jesus não pensava da forma como eles pensavam sobre Jesus. Porque às vezes as pessoas pensam de nós o que nós não pensamos de nós mesmos. As pessoas, eles querem que nós sejamos como eles querem que nós seja. E que nós, muitas vezes, não queremos ser como eles querem que nós sejamos para eles. Mas nós estamos contentes como somos. E é isso que eu sempre pensei a meu respeito, irmão. Eu não estou preocupado com o conceito do irmão ou da irmã a meu respeito. Eu estou preocupado com o conceito de Deus para comigo. A minha preocupação é não aborrecer ao irmão. Mas quando falamos a verdade contra práticas mundanas, vaidosas, carnais, sensuais dentro da nossa igreja, nós somos tomados por pessoas aborrecedoras, que estamos aborrecendo o irmão. E isso não é verdade, irmão. De maneira nenhuma. Falar a verdade contra o pecado, contra a iniquidade, não é aborrecer ao irmão ou à irmã. É óbvio que se ele ou ela estiver dentro do que nós estamos pregando, não vão gostar. Porque estamos falando contra suas práticas. Então eles ou elas é que vão nos aborrecer por isso. Foi o que Jesus disse aqui para seus irmãos. O mundo não vos aborrece. Jesus falou para os irmãos dele que o mundo, as pessoas, mundo aqui, está falando de mundo no sentido de pessoa. O mundo aqui não vos pode aborrecer. Ele não vos aborrece. Agora, por quê que Jesus disse isso a respeito dos irmãos dele? Porque os irmãos dele, como muitos crentes, vivem em sociedade com o mundo, se servem das coisas do mundana, trazem em seus corpos as marcas do mundo, as marcas da vaidade, as marcas da carnalidade, as marcas da sensualidade, menos as marcas de Cristo, menos as marcas de Deus. Então o mundo não pode aborrecer essas pessoas. O mundo não pode odiar essas pessoas. Porque, irmão, a palavra aborrecer, irmãos, tem seu significado. A palavra aborrecer, ela tem seu significado. Quando falamos em aborrecer, ao irmão, aborrecer quer dizer sentir horror por alguém, ou sentir ódio, sentir aversão, antipatia forte, repulsa, ojeriza pela pessoa. É isso que quer dizer aborrecer. É ter ódio pelo irmão. É enfastiar-se do irmão.
É sentir repulsa, ojeriza pelo irmão. Isso que quer dizer aborrecer o irmão. É isso que quer dizer aborrecer ao irmão. É odiar o irmão. É sentir aversão pelo irmão. Ô irmãos, e quando você é do mundo, faz as coisas do mundo, o mundo não te odeia. O mundo não te aborrece. Quando você anda de mão dada, numa sociedade com o mundo, com as coisas mundanas, quando olha para você, para mim, e não vê nada diferente entre você, entre eu, em relação às pessoas do mundo, eles não podem nos aborrecer. Pelo contrário, eles vão nos amar. Eles vão nos elogiar. Porque o que eles fazem, nós fazemos. Aonde ele vai, nós vamos. O que eles veem, nós vemos. O que eles ouvem, nós ouvimos. O que eles comem, bebem, nós comemos e bebemos. A maneira como eles vestem, nós nos vestimos. O que eles pensam, nós pensamos. O que eles sentem, nós sentimos. Então não há nada diferente entre nós e eles. Entre eles e nós. Então não tem como o mundo nos aborrecer por isso. Ele vai nos amar. O mundo olha para o irmão, para a irmã, para o seu aspecto, para o seu semblante, para o seu parecer, e não vê nada diferente em relação ao mundanismo. A irmã traz no seu corpo as marcas do mundo, do mundanismo, aquilo que é do mundo, que não é natural do seu corpo, ela tem no corpo. Então ela vai passar a ser amada por esse mundo e jamais aborrecida. O mundo não pode aborrecer os crentes. O mundo não pode aborrecer muitas irmãs, não pode aborrecer a muitos irmãos. Porque o seu modo de vida, o seu modo de viver neste mundo é conforme esse mundo dita, é conforme este mundo rege para que o irmão ou a irmã viva. Então você não tem como ser aborrecido por esse mundo. Eles vão te amar. E é o que tem acontecido em nossas igrejas. É muito fácil você olhar e ver. Não se trata de julgar. Mas todo julgamento baseado em fato, ele é verdadeiro, ele é aceito, ele é permitido à luz da palavra de Deus. Jesus diz: julgai. Não pela aparência, pela estética natural do ser humano, mas pelas atitudes. Paulo disse, como eu citei, que nós não devemos comunicar com as obras das trevas, mas devemos condená-las. Ora, irmãos, não comunicar, não concordar com elas. Irmãos, é lamentável, é triste, mas é a verdade, é a realidade que nós estamos vivendo dentro das nossas igrejas evangélicas. O mundo já não nos aborrece como nos aborrecia, porque ele vê em nós as suas marcas. Ele olha para nós e vê em nós que não há diferença como se havia antes entre os crentes e os que não são crentes. Desde as cores desnatural dos cabelos da sua cabeça, as cores desnatural da unha do dedo dos seus pés. Enquanto Deus falou para Moisés que lá no Egito não era para ficar uma unha sequer
daquilo que era para ser consagrado a Ele, que era para ser oferecido a Ele em sacrifício. Hoje, nos nossos dias, os nossos crentes não estão só a unha no Egito, está o corpo todo. Eles vieram para a igreja, estão na igreja, canta, tem cargo, tem funções, são obreiro, mas o seu corpo está no Egito, está no mundo. Por isso o mundo não lhes aborrece. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saíram deles, vieram junto com eles, com elas. De maneira que é muito fácil a gente ver, irmão, tudo aquilo que se condena na palavra de Deus. Não amei o mundo, nem o que no mundo há. 1 João, capítulo 3, versículo 15. Porque aquele que ama o mundo e as coisas que há no mundo, o amor de Deus não está nele, e ele se torna um inimigo de Deus. E vamos levando na brincadeira, empurrando com a barriga e dizendo que não se pode julgar. Não, irmão, não pode julgar o indivíduo em si, mas as suas práticas, as suas obras podemos sim. Fomos chamados para isso, para dizer para o indivíduo que ele vai para o céu ou vai para o inferno. A escolha é dele, conforme a sua escolha de vida que ele escolher viver aqui, refletirá no futuro com Jesus ou sem Jesus com o diabo. É a palavra de Deus, irmão. É a palavra de Deus quem diz isso, não é o irmão Joel Dilton. O mundo não vos pode aborrecer. O mundo não aborrece a muitos crentes. O mundo não aborrece a muitas igrejas. O mundo não nos odeia. O mundo não tem aversão por nós, crente. O mundo não sente horror por nós. O mundo não tem antipatia pelos crentes. O mundo não tem repulsa pelos crentes. O mundo não tem ojeriza pelos crentes. O mundo não enfastia-se dos crentes. E era para sentir todo esse sentimento pelos crentes. Mas não sente. Ora, irmãos, Jesus disse para seus irmãos: o mundo não podia aborrecer a eles, mas ele me aborrece a mim. Olha a diferença. Jesus disse para os seus irmãos que o mundo não os podia aborrecê-lo, mas que o mundo aborrece a Jesus. Agora, por quê que o mundo não aborrece aos irmãos de Jesus e aborrece a Jesus? Porque os irmãos de Jesus não falavam contra as obras mundanas, mas Jesus falava contra as obras do mundo, de que elas eram má. E ninguém gosta de alguém que fala contra algo que ele faz de errado. Porque quem faz o que é errado, para ele está certo, para ele é aceitável, para ele é de se causar admiração. Não gosta. A pessoa não gosta, mesmo sabendo que o que está fazendo está errado, mas ele não gosta que alguém fale. Na igreja é dessa maneira.
entre os irmãos, entre os crentes em Vila Brasilândia 1, tem sido assim para com o irmão Joel. Pelo que o irmão Joel ora a Deus, pelo que o irmão Joel fala, eles não gostam que fale das suas vaidades, dos seus mundanismos, das suas carnalidades, do seu sensualismo, dessas roupas mostrando as vergonhas. Então você se torna aborrecido. É assim e assim tem sido na igreja, irmão. Os crentes que fazem coisas que eles sabem que a Bíblia condena, mas eles fazem. Eles trazem seus corpos para dentro das igrejas, andam pelas ruas, com práticas, com atitudes que são do mundo, desse mundo. Mas eles não querem que ninguém fale. Obreiros que não querem que ninguém fale. Até obreiro. E aqui que eu quero encaixar o que eu ouvi ontem de um obreiro, um presbítero da nossa igreja. Esse presbítero, no culto de ontem, do dia 23/2/2017, quinta-feira, foi dado para o presbítero da nossa igreja pregar, mas que foi pedido para que ele contasse um sonho que ele teve com o arrebatamento da igreja. Eu não vou citar aqui o nome desse presbítero, por uma questão de ética que ele não teve para com o irmão Joel Dilton lá em cima do altar da igreja. Ao citar o nome do irmão Joel Dilton e ainda apontar para o irmão Joel Dilton e dizer o irmão Joel ali de óculos. Mas eu não vou citar o nome desse presbítero aqui, não vou citar aqui o nome desse presbítero, por uma questão de ética. Mas esse presbítero, que eu sempre senti, sempre percebi, que ele me aborrece. Eu sempre senti isso, irmão. Porque foi esse mesmo presbítero que uma vez me procurou para que eu parasse de orar, falando das coisas mundanas. Para que eu parasse de orar falando das vaidades, do sensualismo, da descompostura no vestir de alguns crentes, de algumas irmãs. Ele me procurou, me chamou na secretaria para me pedir, porque algumas irmãs tinham pedido para a mulher dele, para que a mulher dele pedisse para o presbítero, e o presbítero pedisse para o irmão Joel que ele parasse de orar, porque as irmãs estavam sentindo-se envergonhadas. Ou seja, as irmãs estavam sentindo envergonhadas em ouvir o irmão Joel orar a Deus, condenando essas práticas imorais, mas elas não se envergonham de praticar as práticas imorais. Elas se envergonham mais em ouvir alguém falando das suas práticas do que propriamente se envergonham de praticar as práticas imorais. É assim que estamos dentro das nossas igrejas hoje. Aí você se torna aborrecedor. Um aborrecedor. Você se torna alguém que está aborrecendo o irmão ou a irmã. Porque você está falando contra as práticas mundanas que ela ou ele pratica, vivencia, cotidianamente, continuadamente. Aí você se torna um aborrecedor do irmão ou da irmã. E talvez nesse sentido é que eu me tenho tornado para esse presbítero e para alguns em Vila Brasilândia 1. Eu tenho me tornado talvez um aborrecedor do irmão e da irmã em Vila Brasilândia. Porque eu falo contra tais práticas mundanas. Eu oro a Deus, embora não cite o nome de ninguém, a não ser as práticas.
Mas dentro dessas práticas há muitas irmãs, irmãos que vivenciam, que praticam continuadamente. Então ele se sente aborrecido pelo irmão Joel. E o irmão Joel então é tido como um aborrecedor do irmão e da irmã em Vila Brasilândia 1. O que na verdade é uma inversão de valores. E parece que esse presbítero é um dos que sempre teve o irmão Joel como um aborrecedor. De tal maneira que nesse sonho que esse presbítero teve, e ele contou no dia de ontem, onde ele sonhou que a igreja de Vila Brasilândia 1 tinha sido arrebatada. E somente ele ficou. E ele entrou em desespero, entrou em pânico. Esse presbítero ficou. E ele então, contando o testemunho na igreja, o sonho, ele diz que até irmãos, dizia o presbítero, até irmãos, que eu, dizia ele, pensava que não ia subir, subiu. E às vezes a gente pensa que irmãos que não vai subir, irmão sobe. Aí ele apontou para o irmão Joel Dilton e falou o nome do irmão Joel Dilton. E para os irmãos saber quem era o irmão Joel que ele estava falando, ele ainda falou as características do irmão Joel. Ele apontou para o irmão Joel Dilton e disse: eu pensava que o irmão Joel aqui de óculos, não ia subir. E o irmão Joel subiu. Irmão, isso é um absurdo. Isso é um absurdo um presbítero falar isso. Primeiro já foi um absurdo ele contar esse sonho, que eu jamais contaria um sonho para a igreja, de púlpito, sobre o altar, que a igreja foi arrebatada e que ele, o presbítero, ficou. Ele não foi arrebatado, entrou em pânico, entrou em desespero, ele entrou em parafuso, a ponto de precisar tomar remédio e está tomando remédio. Quase entra em depressão por causa desse sonho, porque ele literalizou e materializou o sonho. Aquilo que era para ser apenas uma advertência para ele, ele acabou literalizando e materializando um sonho que acabou prejudicando ele literalmente no seu físico, na sua saúde. Mas ele pensou, julgou o irmão Joel Dilton, aquele ali de óculos, como ele disse, que o irmão não ia subir. Mas o irmão Joel Dilton subiu. O irmão Joel Dilton foi arrebatado e ele não foi. Prova de que o irmão Joel Dilton está no agrado de Deus. Isso é prova para o presbítero de que naquilo que ele julgava o irmão Joel Dilton e o condenou de que não subiria no arrebatamento, o irmão Joel Dilton subiu e ele que julgava que ia subir, ele não subiu, ele ficou. Jesus mostrando para ele. Em parte foi até bom ele falar e citar o meu nome, embora foi uma falta de ética muito grande da parte dele. Mas ele me fortaleceu mais e mais com isso. Ele me fortaleceu mais e mais dizendo isso. Mas foi uma falta de ética, de descompostura da parte dele, citar o nome do irmão Joel Dilton, apontar o irmão Joel Dilton e dar as características de que o irmão Joel Dilton estava para que a igreja visse e soubesse quem era o irmão Joel do qual ele estava falando, que ele pensou que não ia subir no arrebatamento da igreja, mas subiu. É Deus se agradando do irmão Joel. Isso é prova de que Deus se agrada do irmão Joel. Porque eu acredito que o julgamento que esse presbítero faz do irmão Joel é por aquilo que ele sabe como o irmão Joel é zeloso para com as coisas de Deus na igreja. E para
as desavenças, que não o irmão Joel, mas que o pastor que aí estava tinha com o irmão Joel por questões religiosas, mas que o pastor parece que tomava como questão pessoal, que hostilizava o irmão Joel aí em Vila Brasilândia 1. E esse presbítero, ele sempre foi do lado do pastor, mesmo sabendo que o pastor estava errado na sua atitude, no que fazia para com o irmão Joel, até mesmo aborrecendo o irmão Joel, a ponto de todo o tempo que congregou aí, não deu para o irmão Joel uma oportunidade sequer para fazer uma oração dentro da igreja. Isso é aborrecer o irmão ou não, irmão? Isso é odiar o irmão Joel ou não? Isso é ter aversão pelo irmão Joel ou não? Isso é ter antipatia forte pelo irmão Joel ou não? Isso é sentir repulsa pelo irmão Joel ou não? Isso é sentir ojeriza pelo irmão Joel ou não, irmão? Isso é sentir horror pelo irmão Joel ou não? Hein, senhor presbítero? É sim, senhor. Porque uma pessoa passar mais de 12 anos numa igreja, sabendo quem era o irmão Joel, e não dar uma oportunidade sequer para o irmão Joel fazer uma oração, é sentir todo esse sentimento de aborrecimento pelo irmão Joel. Mas esse presbítero sempre foi do lado do pastor. Por isso que ele achava e tinha o irmão Joel como errado. De tal maneira que ele ficava no púlpito, sentado olhando para o irmão Joel e até dizendo, ele não vai subir no arrebatamento. Aí Jesus mostrou para ele. Jesus mostrou para o presbítero que o irmão Joel vai subir se ele continuar do jeito que ele está. Se ele não se demover da santidade, da fé, do zelo da palavra de Deus, o irmão Joel vai subir sim. Porque Jesus tem se agradado do irmão Joel. Foi isso que Jesus quis mostrar para o presbítero. De que o irmão Joel, da maneira como ele era visto pelo presbítero, e não agradava ao presbítero, estava agradando a Jesus. Jesus se agradava do irmão Joel. Mas lamentavelmente o presbítero faltou com a ética. Quando ele era superintendente, que ele me deu para eu fazer um comentário na escola dominical, onde ele disse que as almas estavam dormindo no paraíso. Quando ele me deu para eu fazer um comentário da escola, eu fiz um comentário dizendo que a alma não dorme. Quando a Bíblia fala em dormir, refere-se ao corpo e não à alma. A alma, ela fica em pleno estado de consciência, porque a alma não dorme. O presbítero pegou o microfone, esse mesmo presbítero, ele pegou o microfone depois e ele esculachou o irmão Joel perante a igreja. Esse presbítero, ele acabou com o irmão Joel perante a igreja. Ele teve aquela correção que o irmão Joel fez em relação à alma dormir. E ele esculachou o irmão Joel perante a igreja. Ele disse que o irmão Joel faltou com a ética em cima do altar. Se o irmão Joel faltou com a ética em desfazer um erro que estava sendo ensinado sobre o altar perante a igreja, o que ele fez ontem com o irmão Joel foi o quê? Faltou com o quê? Se desfazer as coisas erradas é faltar com a ética, querendo dizer que tem que deixar o que se ensina errado, errado. O que ele fez ontem? Em dizer que ele julgou o irmão Joel, ele dizia que o irmão Joel não ia subir no arrebatamento.
Aí ele aponta o dedo para o irmão Joel lá sentado. E ainda diz as características que o irmão Joel estava. O irmão Joel ali de óculos. Eu pensava que ele não ia subir. E ele subiu. E Jesus mostrou para o presbítero que o irmão Joel vai subir se ele continuar daquela maneira. Dessa forma, dessa mesma maneira. É lamentável, irmão. Então isso é prova de que o irmão Joel, para esse presbítero, tem sido um aborrecedor. Esse presbítero, ele tem olhado para o irmão Joel e ele tem julgado o irmão Joel e tido o irmão Joel como um aborrecedor da igreja de Vila Brasilândia 1. Quando na verdade não. Falar contra as obras do mundo não é ser aborrecedor. Não, irmão. Não é. Você não está aborrecendo o irmão, a irmã, quando você fala das práticas mundanas que a irmã e o irmão estão vivenciando continuadamente. Cotidianamente. Mas é o que nós somos taxados na igreja. Até pelo presbítero. Mas Jesus disse para os irmãos dele: o mundo não vos pode aborrecer. O mundo não pode aborrecer aqueles crentes, aquelas crentes que praticam as obras dele, do mundo, que anda a caráter mundano, que se personaliza na personalidade do mundo. O mundo não pode aborrecer a esses crentes. Não pode. Pelo contrário, o mundo os ama por isso. Mas quando você fala das obras má, das obras deste mundo, que elas são má, aí você passa a ser aborrecido. E foi o que Jesus disse aqui no capítulo 7, versículo 7 de São Mateus. Mas ele me aborrece a mim, porquanto dele, do mundo, eu testifico que as suas obras são más. Então, quando você fala das obras do mundo, dizendo que elas são obras má para a salvação, obras má, obras do mal, obras do pecado, da iniquidade, o mundo passa a te aborrecer. É você falar para um fumante que o cigarro vai matar ele. É você falar para a prostituta parar de prostituir. É você falar para o homossexual deixar de ser homossexual. Ele vai te aborrecer. Porque você está falando das suas obras de que elas são má. Você está dizendo que é mal aquilo. Ele vai te aborrecer. Porque quem pratica as coisas mundanas não quer que você fale que elas são má. É nisso que alguns crentes em Vila Brasilândia 1 têm aborrecido ao irmão Joel Dilton. Porque o irmão Joel Dilton tem falado isso. De que essas práticas mundanas que a gente vê nas nossas igrejas hoje, tanto condenada pelos nossos pastores antigamente, e Deus confirmava que a igreja era outra, a igreja era temida, havia sinais, maravilha, prodígio, Deus confirmando a pregação dos pastores que condenava essas práticas que hoje são aceitáveis dentro das nossas igrejas. Essa perda de identidade, perda de personalidade, perda de características próprias. Por causa da forma mundana que os crentes têm tomado. Essa onda de cabelos pintados, cortados, roupas mostrando a cavidade do seu seio, roupas colando no corpo, mostrando as suas curvaturas do seu corpo. Tudo isso são práticas malignas, más do mundo,
que por isso nós somos aborrecidos por falarem contra elas, de que elas são más. Por isso que o mundo aborrecia a Jesus. Porque Jesus falava das obras do mundo, de que elas eram má, porque as obras do mundo são má. Por isso que Jesus diz em João, na primeira epístola, capítulo 3, versículo 15 e 16: não amei as obras do mundo, não amei o mundo, não amei o que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo e o que no mundo há, o amor de Deus não está nele. É nisso que o irmão Joel tem sido tomado como aborrecedor, e é nisso que o irmão Joel tem sido aborrecido. Por essas duas gestões últimas que pastorearam sobre Vila Brasilândia 1. Porque o irmão Joel tem falado das más obras do mundo, vivenciadas cotidianamente, continuadamente dentro da nossa igreja em Vila Brasilândia 1. O mundo não pode vos aborrecer, mas ele me aborrece a mim, porquanto dele eu testifico. Falar do mundo, falar contra o mundo, contra as práticas mundanas, é ser tido como um inimigo. É ser tido como um inimigo do mundo. Mas nós não fomos chamados para ser amigo do mundo. Nós não fomos chamados para ser amigo das más obras do mundo. Antes nós fomos chamados para testificar contra elas, de que elas são má, de que os que praticam, os que vivenciam ela, não herdarão o reino de Deus, são inimigos, se constituem inimigos de Deus, mas os crentes não aceitam que se fale contra isso. Alguns presbíteros, pastor, não aceitam que se fale contra isso. Então nós somos tidos como aborrecedor na igreja. E aí ele nos aborrece. Mas a palavra de Deus, ela é clara. Na primeira epístola de João, no capítulo 3, versículo 15, que nós lemos, ou ainda refletindo em João, no Evangelho, no capítulo 15, versículo 23, onde diz que Jesus dizendo que aquele que aborrece a ele, aborrece também a meu Pai. Aqueles que odiavam a Jesus, que tinha aversão por Jesus, que sentia horror de Jesus, que se enfastiava de Jesus, que sentia antipatia forte contra Jesus, que tinha repulsa por Jesus, também estava tendo tudo isso por Deus. Porque Jesus estava falando de Deus. Ele estava falando o que Deus mandou ele falar contra o mundo. Então todos aqueles que senti pelo irmão Joel Dilton
ou por qualquer outro irmão ou irmã, esse sentimento de horror, de ódio, de aversão, de enfastio, de antipatia, ou de repulsa, ou de ojeriza, por dizermos a verdade contra esse mundo, contra as suas obras de que elas são más, estão sentindo também todo esse sentimento contra Deus. Porque nós não falamos de nós mesmos. Nós não falamos contra as obras desse mundo de nós mesmos. Se fosse de nós, nós não falávamos, nós abraçávamos, nós amávamos também as obras desse mundo. Mas é Deus quem nos impulsiona, é Deus que nos ordena, Deus nos chamou para falar contra as obras má deste mundo. Que lamentavelmente muitos crentes, irmãs e irmãos, praticam, trazem em seus corpos, em sua aparência, em sua fisionomia, em sua estética, em seu corpo. Prova de uma alma presa, de uma alma escrava, de uma alma que não foi liberta por Jesus Cristo. Porque o corpo exterioriza o que é na alma. O corpo materializa para o mundo físico o que você é na alma. Tudo isso que você traz no corpo do mundo é porque a tua alma tem desejo pelo mundo, do mundo. É tudo no Egito. Tudo que há em você, o seu corpo está no Egito. Ele não foi tirado do Egito para oferecer a Deus em sacrifício. Então aquele que aborrece e tem todo esse sentimento que a palavra aborrecer significa, você também aborrece a Deus. Porque não falamos de nós. Não falamos contra o mundo de nós mesmos. Pelo contrário, nós amaríamos o mundo. Nos serviria dele, das coisas do mundo. Mas Deus nos salvou, nos libertou, nos chamou para falar contra ele, testificar contra o mundo, contra as suas obras, de que elas são má a vida cristã, elas são má para a salvação do crente, elas são má para a comunhão do crente com Deus. Então nós somos aborrecidos e os crentes têm todo esse sentimento contra nós, contra o irmão Joel. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Aquele que aborrece ao irmão Joel Dilton, também aborrece a Jesus, também aborrece a Deus. Porque o irmão Joel Dilton tem falado a palavra de Deus, quer pregando, quer orando. Ele tem falado as palavras de Deus, as mesmas palavras pelas quais Jesus falou e foi aborrecido e deixou para nós pregar. É o que o irmão Joel Dilton tem pregado, falado. E é por isso que ele tem sido aborrecido e até mesmo tomado como um aborrecedor dos irmãos em Vila Brasilândia 1. Glória a Deus. Mas voltando à primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 15, diz que qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. Está cheio de crente homicida dentro da igreja. Em cima do púlpito, em cima do altar. Crentes homicida. São homicidas. Pastores homicida, presbíteros homicida, evangelistas homicida, diáconos homicida, cooperadores homicidas dentro das nossas igrejas. Aborrece o irmão
Porque o irmão fala contra as más obras do mundo. Mas que, lamentavelmente, muitas das suas esposas, dos seus filhos, pratica, vivencia cotidianamente, continuadamente, essas obras mundanas. Então eles não aceitam que se fale contra, porque eles julgam estar falando contra suas esposas, contra suas filhas, seus filhos, contra seus parentes. Então eles não aceitam que se fale contra essas obras do mundo, de que elas são más. Então nós somos tomados como aborrecedores, quando na verdade estamos falando a verdade contra as obras do mundo, testificando que elas são más. Mas eles não aceitam a verdade. Então ele nos mata, tenta nos matar. Então há muitos homicidas dentro da nossa igreja. Mas João escreveu o que Jesus aqui ordenou. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Nenhum homicida, nenhum crente, nenhuma crente que aborrece a seu irmão, por ele falar contra as suas más obras, contra as suas práticas de obras má deste mundo, você não terá vida permanente em você. Você não terá vida eterna permanente em você. Se você, irmão e irmã, aborrece ao irmão, por ele falar contra as obras deste mundo que são má, que você vivencia, que você vive elas, vive nelas, pratica elas, não terás permanentemente a vida eterna em você. Você vai morrer. É isso que Jesus está dizendo aqui por João. Você vai morrer. Você não terá em você permanentemente a vida eterna que Jesus te deu. Porque você aborrece o irmão porque ele fala contra as tuas obras que são má, pecaminosas, vaidosas, carnais, sensuais. Mas você não aceita que se fale contra. Então você passa a odiar o irmão. Passa a ter aversão a ele. Passa a sentir antipatia forte por ele. Passa a ter repulsa por ele. Passa a ter enfácio por ele. Você é um homicida. Você é uma homicida. Você vai morrer se você não se arrepender. É a palavra de Deus. Apocalipse 21, onde nós lemos versículos 7 e 8, para finalizarmos. Ali Jesus disse através de João também, aonde Deus dizendo que quem vencer o mundo, vencer a carne, vencer a vaidade, vencer a si mesmo, vencer o eu, vencer a sensualidade, em que muitos crentes, muitas crentes são entregues hoje. Até o seu andar mostra que são sensuais. Busca provocar, chamar atenção dentro da igreja. Andando como que rebolando. Isso é sensualismo, carnalidade, isso é mundanismo. Se fosse liberta, não faria isso. Mas quem vencer tudo isso, herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus. E ele será meu filho. É isso que Deus está dizendo. Jesus está nos prometendo. Quem vencer o mundo, quem vencer as obras deste mundo,
as coisas mundanas, que são inimigas de Deus, herdará todas as coisas. Herdará todas as coisas. Quem vencer, herdará todas as coisas. E Deus será o seu Deus. E ele será seu filho. É uma promessa para quem vencer o mundo, a carne, o pecado, a vaidade, o sensualismo. Quem vencer a si próprio aqui nesse mundo, herdará todas as coisas. É uma promessa de Deus, é uma promessa de Jesus Cristo para quem vencer. Vença, irmão, o mundo. Tira o mundo de você. Tira o mundo da tua vida. Porque o mundo tem que nos aborrecer. O mundo não pode nos amar. Ele tem que nos aborrecer porque testificamos contra ele de que as obras dele são más. Aquilo que ele obra é mal, é maligno. O mundo não faz coisas boas. O mundo é contra Deus. Ele é oposição à verdade, é oposição à santidade. Ele é oposição às coisas de Deus. Então quem se serve do mundo e das coisas deste mundo são inimigos de Deus. Mas vamos vencer. João escrevendo, ele diz: filhinho, escrevo-vos porque venceste o mundo. João escreveu dizendo isso. Que ele escrevia mancebo, porque sois forte e vencestes o mundo. Então, irmãos e irmãs, pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos, vamos vencer o mundo. Vamos constituir-nos inimigos dele, das suas obras más. Essa carnalidade, essa vaidade, esse mundanismo tão visível dentro das nossas igrejas, que ninguém se combate por medo e por estar tão comprometido com o mundo, suas famílias, que tira ali as forças, a moral, para falar contra as obras deste mundo. Por isso o mundo não vos aborrece, mas ele aborrece a mim, porque eu testifico de que as suas obras são más. Ame o irmão Joel. Não me tenha como um aborrecedor. Não me aborreça, para que tu não sejas um homicida ou uma homicida. Porque eu tenho falado e vou continuar a falar contra o mundo, testificando de que as obras do mundo são más. As vaidades, o sensualismo, a carnalidade. Isso são obras más deste mundo, contra as quais eu falei, falo e vou continuar a falar. Para isso Jesus me chamou, para ser aborrecido desse mundo e não ser amado por ele. Glória a Deus. Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos guardar, nos conservar em santidade, em pureza, aborrecendo esse mundo e sendo por ele aborrecido, porque é assim que nós temos que ser, aborrecedor do mundo e não do irmão ou da irmã.
Quando Acabe encontrou Elias e Elias encontrou com Acabe, Acabe disse: achaste-me, inimigo meu? Aí Elias disse: achei. Eis que tu tem aborrecido Israel com os teus pecados. Tu és um aborrecedor. Acabe chamou Elias de aborrecedor. Elias disse que não, Acabe chamou Elias de aborrecedor, irmão, de Israel. E Elias disse que ele é quem tinha aborrecido Israel com seus pecados. Não me tenha por aborrecedor, senão por falar das coisas contra esse mundo, que você pratica, que você vivencia, cotidianamente, continuadamente. Não é algo esporádico, é continuada. Ame o irmão Joel, para que você suba para o céu. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém.